Olá, aluno. Eu sou o professor Daniel Palheta, do IFPA Campus Belém, sou professor de Física. E vou trabalhar com vocês Física, tanto para a licenciatura em Matemática, como para a licenciatura em Química, e também para a minha turma de primeiro ano de Eletrotécnica. Optamos, nessa aula introdutória, de falarmos da Física Clássica. Introdução à Física Clássica. O objetivo da aula é propiciar uma visão geral da física clássica, evidenciando seus pontos principais. Então, nós temos aqui a física clássica com o conteúdo de mecânica clássica. A mecânica clássica ela vai estar vinculada ao que chamamos de leis de Newton. Temos também como unidade 2 termodinâmica, que são as próprias leis da termodinâmica. E, finalmente, o eletromagnetismo, onde nós vamos finalizar com as equações de Maxwell, que seriam as leis do eletromagnetismo. Poderia assim dizer, um compêndio dessas leis. Ok? Muito bem. Na unidade 1, mecânica clássica, a gente vai partir, como nós falamos, das leis de movimento de Newton. É importante você relacionar as leis de Newton, leis do movimento, ou como nós chamamos de maneira geral, formalismo newtoniano, ele sempre vai envolver a ideia de força. Então, toda vez que você ouvir falar em força, lembre-se sempre de Isaac Newton. Ele traz aí as leis do movimento, inicialmente, e depois vai aparecer algumas leis de força aí, que a gente vai utilizar. Muito bem. Ele vai utilizar as leis de movimento para, inicialmente, fazer a generalização dos movimentos. Ele vai fazer um estudo generalizado dos movimentos. Por quê? Porque, na verdade, já existia um estudo, digamos assim, matemático das leis de Newton. Esse estudo foi feito, das leis de Newton não, dos movimentos. Esse estudo quem fez antes de Newton foi principalmente Galileu Galilei. Ou seja, ele elaborou algumas equações matemáticas a partir da observação, ou seja, por meio do empirismo. Então, Newton, a primeira proposta que nós entendemos, ele vai generalizar isso a partir das suas leis, e a partir dessa generalização, ele vai chegar exatamente nas equações de Galileu Galilei para o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, para demonstrar, digamos assim, a consistência desse formalismo, a gente vai resolver também um problema que geralmente a gente deixa assim, olha, desprezando a resistência do ar. Mas a gente vai ter oportunidade de, conhecendo a força, fazer um estudo do movimento em meios resistentes. É importantíssimo esse estudo. Um exemplo clássico disso, que é o que a gente vai resolver, é a queda, por exemplo, de uma gota d'água. Uma gota de chuva, desculpa. Então, quando a gota inicialmente despenca ela da nuvem, o que vai acontecer? Ela vai ter um movimento, mas devido à resistência do ar, esse movimento ele tende para uma velocidade constante. Então, a gente vai tentar explicar isso, que é o movimento em meios resistentes. Muito bem. Agora, no segundo momento, a partir das leis de movimento de Newton, ele vai elaborar o que nós chamamos princípios de conservação ou princípios da conservação. Nós temos aí 3 princípios importantes da mecânica clássica, princípios esses, que são da conservação da energia mecânica, do momento linear, também conhecido como quantidade de movimento, e princípio da conservação do momento angular. Então, Newton ele vai usar o que a gente chama de pontes, que vão sair exatamente das suas leis de movimento e chegar nos princípios de conservação. Bom,
E para finalizar toda essa ideia aí do Newton em termos desse formalismo para a mecânica clássica, ele vai elaborar a lei de gravitação universal, conhecida pela maioria das pessoas, né? Tudo começou com a queda de uma maçã, tem essa lenda aí, né? Essa ideia. E a partir daí ele vai deduzir as leis de Kepler. Tá? Antes de Newton, Kepler tinha elaborado o que a gente chama as leis da gravitação universal. Só que ele elabora essas leis baseado exatamente na observação de dados dos movimentos dos planetas em torno do Sol. Só que Newton ele não vai utilizar esses dados, ele vai deduzir matematicamente as leis. Então, quando uma lei é deduzida matematicamente, nós dissemos que ela tem uma consistência maior. Então, a gente vai fazer isso lá na lei de gravitação universal de Newton e deduzir essas leis. Muito bem. Para isso, nós vamos ter, né, que é a primeira parte, que é as leis de Newton e a generalização do estudo dos movimentos, nós temos que ver a parte cinemática. O que é ver a parte cinemática? É definir, né, posição, velocidade e aceleração. Sem essas grandezas definidas, nós não podemos entender essa parte que eu chamo de cinemática. Porque o que é a cinemática? É entender como é que varia a posição, a velocidade e a aceleração com o tempo. Muito bem, em seguida, nós vamos aplicar as leis de Newton, vamos falar das leis de Newton, definir as leis de Newton, e vamos já trabalhar um tipo de força, que é a chamada força constante. Eu já posso adiantar para vocês que se essa força for uma força constante, o que é que vai acontecer? Ela vai me dar uma aceleração constante e, consequentemente, o movimento vai ser retilíneo, uniformemente variado, do jeito que está aqui. Muito bem. Temos também um outro tipo de força para poder entender o movimento de corpos em meios resistentes. Essa força ela vai depender da velocidade. Ela também é conhecida como força de arrasto. E aí a gente vai estudar, né, como é esse movimento que vai depender aí dessa força de arrasto e, consequentemente, da resistência do ar. Muito bem. A partir das leis de Newton, como eu já havia adiantado para vocês, a gente pode elaborar o princípio ou os princípios da conservação. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma força que vai depender da distância. Preste bem atenção. Distância ou um espaço percorrido, um deslocamento. Quando a força depende da distância nesse sentido, a gente pode chegar na conservação da energia mecânica. E como é que isso vai acontecer? É aquela ideia inicial, como eu falei para vocês, Newton vai usar aí a ideia do trabalho de uma força, o trabalho mecânico de uma força, e a partir daí a gente vai chegar na conservação, na elaboração de equações para a conservação da energia mecânica. Bom, no segundo momento, a gente vai usar uma força agora que depende do tempo. Se a força depende do tempo, a gente vai poder, a partir desta força, usando as leis de Newton, a gente vai poder chegar na conservação do momento linear, ou quantidade de movimento. Finalmente, agora a força dependente da posição, não dependente da distância, como foi o primeiro caso, mas sim da posição. Quando eu tenho uma força dependente da posição, a gente vai poder elaborar as equações partindo das leis de Newton, né, da conservação do momento angular. Bom, a lei de Newton, ou as leis de Newton para a gravitação e aplicação. Eu vou ter aqui uma lei de força que nós chamamos na física, que é a lei da força gravitacional.
É a lei que diz que a intensidade da força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, eu tenho aí uma chamada lei de força. Por exemplo, uma outra lei de força muito conhecida da gente é a lei de Hooke. Força é igual a kx, né? Ou seja, é uma equação para força. Então, eu vou usar essa lei da gravitação universal e também como os princípios de conservação que nós elaboramos na unidade passada, na subunidade passada, a partir dos princípios da conservação, eu vou conseguir provar matematicamente as leis de Kepler. Finalmente, a gente pode ainda estudar sistemas com massa variável e também ver como é o funcionamento das marés. Então, isso é fundamental que nós entendamos qual é o problema da mecânica clássica. Dado o tipo de força e as condições iniciais, né? O que nós chamamos de condições iniciais é a posição e a velocidade para t igual a zero, dado essas condições e o tipo de força, eu consigo chegar na velocidade variando com o tempo e na posição variando com o tempo, né? Obviamente, que são de interesse de estudo na mecânica clássica. Muito bem. Agora, vamos para a unidade 2, que é o estudo da termodinâmica. Algumas pessoas chamam de termologia, mas de maneira mais abrangente, eu posso garantir para vocês que é a termodinâmica. E essa termodinâmica possui 3 leis. Quais são as leis? A lei zero da termodinâmica. A lei zero ela vai definir a temperatura. A primeira lei, que vai definir a energia interna de um sistema. A lei zero é a temperatura do sistema. E a primeira lei, a energia interna do sistema. E a segunda lei vai definir uma grandeza chamada de entropia do sistema. Então é importante que nós tenhamos essa ideia bem geral da termodinâmica. Muito bem. Na lei zero, nós vamos estudar as medidas de temperatura, que são as escalas termométricas. Alguns de vocês já ouviram falar. Escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin, que é a escala absoluta. Vamos também estudar o efeito de variação de temperatura em determinados materiais, onde a gente pode verificar a dilatação térmica. E, finalmente, como é que ocorrem as trocas de calor, né, entre os corpos, utilizando para isso, né, algumas grandezas importantíssimas, como, por exemplo, o calor específico ou capacidade térmica dos corpos e o calor específico, como eu falei, dos materiais. Muito bem. Na primeira lei, a gente vai falar das transformações gasosas, equação de estado. Aí a gente vai trabalhar um modelo bem simples, que nós conhecemos como um modelo de gás ideal, né? E a equação de estado do modelo de estado de gás ideal, é a equação de Clapeyron. Muito bem. A partir desses conhecimentos sobre as transformações gasosas e a equação de estado, a gente vai trabalhar, né, a primeira lei da termodinâmica. É importante ressaltar que para a gente poder definir essa primeira lei, antes nós vamos falar de um trabalho realizado por um sistema termodinâmico. Então está baseado exatamente lá na primeira unidade, na unidade 1, em leis de Newton, né? A gente vai poder fazer esse estudo. E ainda, levando em conta a teoria cinética do gás ideal, é importante que se saiba que todo o trabalho do Newton ele vem desembocar aqui na termodinâmica, nesse sentido aí. Por quê? Porque o estudo das leis da termodinâmica vai servir para uma inversão muito importante, né, que dá um grande passo
revolução industrial, na primeira revolução industrial, que é a máquina a vapor. Bom, na segunda lei, nós vamos trabalhar as aplicações da segunda lei, que já é falando, digamos assim, no funcionamento básico de uma máquina térmica, uma máquina a vapor. E para isso eu tenho que entender alguns conceitos importantes de entropia e o ciclo de Carnot. Porque uma máquina, ela trabalha em ciclos termodinâmicos. E aí, para eu poder analisar esses ciclos termodinâmicos, para eu avaliar o rendimento das máquinas, eu tenho que comparar com um ciclo termodinâmico, que é um ciclo que é o que tem rendimento máximo, de antemão não é 100%, que é o ciclo de Carnot. Finalmente, a gente vai poder fazer alguma introdução da termodinâmica estatística, da termodinâmica baseado na estatística de Boltzmann. Tá? A gente vai ver isso dentro aí da termodinâmica. E agora, né, os detalhes aí dessa unidade. Então vamos para a primeira subunidade, que é a lei zero da termodinâmica, temperatura e calor. Então, vem em primeiro lugar as medidas de temperatura e dilatação térmica, princípio das trocas de calor e propagação do calor. Né? A gente vai entender que o calor ele pode se propagar de 3 formas diferentes, né? Que é por condução, convecção e radiação, e entender como é cada um desses tipos de propagação. Tudo isso nessa subunidade, né? A primeira subunidade aí de termodinâmica. Já na segunda subunidade, nós vamos falar, né? Aí a primeira lei da termodinâmica é a definição da energia interna de sistemas, leis empíricas e as transformações de um gás ideal, equação de estado, aquilo que nós já havíamos falado. Essas leis elas são elaboradas como um primeiro estudo, mas são todas leis empíricas, tá? Leis que são obtidas a partir da observação. Muito bem, depois vamos falar da primeira lei da termodinâmica e aplicações, mais uma vez reforçando que para a gente poder entender essas aplicações eu preciso definir o trabalho realizado por um sistema gasoso, ou como nós, de maneira geral, generalizamos, né, um sistema termodinâmico. Finalmente, estudar a teoria cinética do gás ideal e agora sim, a partir daí definir algumas grandezas, aí, deduzir algumas grandezas importantes, principalmente a pressão de um sistema gasoso. Bom, e agora, na terceira subunidade, a segunda lei da termodinâmica e a entropia do sistema. Bom, a segunda lei da termodinâmica nada mais é do que o funcionamento aí de uma máquina térmica. Só lembrando que esta lei ela é uma lei relativamente simples de se enunciar, mas um tanto quanto complexa de se entender. Então a gente vai fazer essa elaboração. Finalmente, gente, a entropia e o ciclo de Carnot. Então, a partir daí a gente vai definir uma grandeza, a partir dessa segunda lei, que é a entropia do sistema, só para vocês terem uma ideia, que na maioria dos processos, das transformações termodinâmicas, essa entropia do sistema sempre vai aumentar. Ela vai sempre aumentar. E a partir dessa definição, importantíssima essa definição de entropia, a gente vai poder aplicar essa definição ao chamado ciclo de Carnot e elaborar o rendimento máximo de uma máquina térmica. Finalmente, a gente vai poder trabalhar a entropia e a termodinâmica estatística de Boltzmann. Aquilo que eu falei, a gente vai, a partir dessa ideia, que é construída aí na segunda lei, trabalhar, né, a termodinâmica estatística de Boltzmann. Bom, vamos agora para a terceira e última unidade, a unidade que nós chamamos de eletromagnetismo. Por que esse nome, eletromagnetismo? Né? Um conceito assim bem pueril era dizer que eu vou estudar eletricidade e magnetismo, certo? Só que, na verdade, esse conceito ele é muito pueril. Por quê?
Porque quando a gente vai estudar o eletromagnetismo, existe um grau de complexidade aí e de abstração muito grande, que é o estudo de campo de força. Então, lá na gravitação, a gente tem um campo de força gravitacional, que é fácil de entender, por exemplo, o campo gravitacional da Terra. E fácil até de demonstrar, apesar de que eu não consigo visualizar. Quando eu vou para o campo elétrico e o campo magnético, existe uma certa dificuldade, porque eu vou ter que fazer abstrações profundas para poder entender esse sentido. Mas a ideia, gente, é exatamente essa. A ideia é que nós saibamos bem desses dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, e o estudo desses dois campos e as suas consequências e relações, porque eles vão se relacionar, isso é importante, esse é o ponto principal aqui do eletromagnetismo, é a relação entre eles, porque daí sai a teoria eletromagnética, ou seja, a teoria que vai explicar a propagação de uma radiação eletromagnética. É fundamental. Bom, de antemão, eu tenho, para calcular esse campo elétrico, duas leis. É a lei de Coulomb, né, e a lei de Gauss. A lei de Gauss ela é uma lei muito mais simples que a lei de Coulomb, para nós determinarmos o vetor campo elétrico, que é o que define aí, de certa forma, o campo elétrico. Tá? Só que a lei de Gauss ela vai ter uma restrição que está ligada à simetria do problema. O problema tem que ter uma simetria. Já a lei de Coulomb, que é um poderio matemático, digamos assim, mais pesado, ela não precisa disso. A gente vai demonstrar para vocês que a lei de Coulomb não precisa para nós determinarmos o campo elétrico. Tá? Uma outra forma também de determinar o campo elétrico, isso é fabuloso, é o chamado potencial elétrico. Por quê? Porque o potencial elétrico, ao contrário do vetor campo elétrico, que é o que determina o campo, o potencial elétrico ele é escalar. Veja, o vetor campo elétrico, o próprio nome está dizendo, ele é um vetor. Se ele é um vetor, é muito mais trabalhoso lidar com o vetor. De antemão, eu gostaria de ressaltar que a nossa aula seguinte vai ser uma aula, digamos, mais ou menos de revisão ou divisão sobre vetores. Tá? Então, a gente vai poder entender mais essa álgebra vetorial a partir da próxima aula. Vai ser de suma importância, tanto lá para a mecânica clássica, como aqui para o eletromagnetismo. Bom, eu gostaria de ressaltar aqui que esta lei de Coulomb ela é bem parecida com a lei de gravitação universal lá do Isaac Newton. Então, o eletromagnetismo ele tende, melhor dizendo, a seguir o pensamento newtoniano aqui. Que, como eu falei para vocês, vai trabalhar com força, com campo de força, e força, como eu já disse inicialmente, é Newton. Bom, como eu havia falado, o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. E a partir dessa função potencial elétrico, eu posso determinar o vetor campo elétrico. Olha que beleza. Eu posso determinar um vetor. E é muito mais fácil, podem acreditar, é muito mais fácil trabalhar com uma grandeza escalar do que com grandezas vetoriais. Então, o que é que eu faço? Eu determino o potencial elétrico, que é muito mais simples, porque as somas elas são algébricas e etc. Diferente de uma soma vetorial, que eu tenho que levar em conta vários fatores. Ok? Então, essa que é a ideia, o potencial elétrico. Muito bem. A gente vai entender que quando eu tenho uma diferença de potencial elétrico, também conhecida como DDP, que é a voltagem que a gente conhece, aquela voltagem está lá na tomada, né? Se eu tiver uma diferença de potencial elétrico, uma voltagem, uma tensão elétrica, e tiver carga, a carga vai poder se movimentar entre esses dois pontos lá do campo. E isso vai originar o que a gente chama de
corrente elétrica. Então vejam, na verdade, eu posso assim dizer que a corrente elétrica, que é um movimento de cargas elétricas, ela vai acontecer quando eu tiver um campo elétrico. Ok? Então já é um condicional, é uma consequência, eu posso assim dizer, da ideia de campo elétrico, a ideia de corrente elétrica. Ok? Muito bem. Finalmente, a corrente elétrica nada mais é do que a fonte de campo magnético. E quem vai entender isso, né, é a experiência lá, é o Oersted, né? O Oersted, a partir da sua experiência. O Oersted vai entender que a corrente elétrica é fonte de campo magnético. Tanto é que a corrente elétrica tem aí um efeito, né? São 5 efeitos, nós vamos ver quando chegar lá, quando estiver estudando, mas um dos efeitos é o efeito magnético, que é exatamente a geração aí do campo magnético. Muito bem. Agora notem aí uma coisa interessante, né? Eu tenho aqui o campo elétrico, e o campo elétrico ele tem duas leis logo de cara para determinar quem? O vetor campo elétrico. E aqui nós temos um campo magnético de corrente, e duas leis também para determinar o campo magnético. A lei de Coulomb ela é equivalente à lei de Biot-Savart, ou seja, aquela ferramenta matemática mais pesada, enquanto que a lei de Ampère já é aquela ferramenta mais light, eu posso dizer assim, mas depende da simetria do problema. Muito bem. Uma lei importantíssima, a partir da qual, olha só, a lei de Ampère, a lei de Biot-Savart, diz que se eu tiver corrente, eu vou ter campo magnético. E a lei de Faraday diz que se eu tiver movimento, né, de uma certa forma, o movimento do campo magnético, eu vou ter corrente. Olha só, é o inverso, né? Então, se eu tenho corrente, eu tenho campo. Quem explica isso? A lei de Ampère e a lei de Biot-Savart. E se eu tenho aí a variação, que eu vou dizer para vocês mais tarde isso, a variação do fluxo de campo magnético, eu tenho corrente, é o inverso. Muito bem. Então, essas equações e mais uma equação que é importante que sai a partir da definição de fluxo de campo magnético, elas vão se juntar para formar as equações de Maxwell. E a partir das equações de Maxwell, nós temos aí a teoria eletromagnética. Bom, bem rapidamente, o campo elétrico de cargas elétricas. A gente vai estudar a carga elétrica, a quantização e conservação dessa carga elétrica. O campo elétrico é a lei de Coulomb, a gente vai primeiro falar da lei de Coulomb e mais adiante a gente vai dizer como é que eu determino o vetor campo elétrico usando a lei de Coulomb. Depois, como é que eu determino a lei de Gauss, o campo elétrico, ou vetor campo elétrico, a partir da lei de Gauss. E depois, como é que eu determino o campo elétrico a partir do potencial elétrico. Muito bem, campo elétrico e corrente elétrica. Então, a gente vai definir aí a ideia da corrente elétrica e seus efeitos. Como eu falei ainda agora, são 5 efeitos e um deles é o efeito magnético. O outro efeito, a gente sabe que quando a corrente passa por um condutor, ela aquece esse condutor, que é o efeito Joule. A gente vai estudar, a partir daí, o efeito de resistividade, efeito de resistores. E para isso a gente vai elaborar aí a lei de Ohm. E o mais importante é entender como é que isso ocorre microscopicamente. A gente só vai poder entender como isso ocorre microscopicamente se eu tiver aí o conceito de densidade de corrente elétrica. Isso é fundamental, essa densidade de corrente elétrica. Bom, a partir daí a gente vai estudar os circuitos elétricos de corrente contínua, né? Finalmente, a ideia aí do campo magnético, indução eletromagnética e equações de Maxwell. Nessa subunidade, a gente vai ver a introdução ao magnetismo, vai ver como é que surge a ideia do magnetismo. Depois, o campo magnético decorrente e as leis de Biot-Savart e Ampère, vai diferenciar uma e a outra, e a gente vai demonstrar aquilo que eu já havia falado para vocês, que a lei de Biot-Savart ela tem uma ferramenta matemática muito pesada,
A lei de Ampère ela é mais tranquila, mas depende aí da simetria. Indução eletromagnética e a lei de Faraday, que é a ideia do campo elétrico induzido. Isso é fundamental para nós entendermos aí as equações de Maxwell e a teoria eletromagnética. Então veja, com isso a gente fecha aí a ideia, uma visão geral, obviamente que estão faltando aí muitas coisas, mas eu espero que isso dê para vocês uma visão geral do que seria, do que é, na verdade, a física clássica. Então, até a próxima, aonde nós daremos continuidade, não esquecendo que é uma aula importante, que é a aula sobre álgebra vetorial. Inicialmente, os vetores a gente vai estudar geometricamente. Isso não é legal porque nem todo mundo tem essa percepção geométrica. O Newton tirava isso de cara, né? Mas a gente tem dificuldade. Então a gente vai partir para uma ideia analítica e aí poder fazer alguns cálculozinhos a respeito dos vetores. Então até a próxima. Tá sendo muito bom eu estar participando desse trabalho para que vocês possam entender cada vez melhor. Um grande abraço.